Daiane, deixa eu fazer uma pergunta. Como que você lidava com pessoas paraplégicas antes de sofrer esse acidente? Mais ou menos assim, o que que você já chegou a parar para pensar, de alguma maneira, imaginar que um dia isso ia acontecer com você, ou já parou para pensar o quão difícil é a vida dessas pessoas, né? No caso, antes de acontecer com você, como que você via isso antes de acontecer com você, o acidente? Então, são dois paralelos. Como motorista de ônibus, acaba que a gente auxilia algumas pessoas com deficiência, seja paraplegia ou mobilidade reduzida, porque aqui na minha cidade, né, os ônibus têm elevador e tudo, então a gente acaba auxiliando o dia a dia. Eu conhecia um pouquinho desse dia a dia através do meu trabalho. Mas, em contrapartida também, eu tive um tio paraplégico e ele ficou por mais de 20 anos e ele faleceu um ano antes de eu me acidentar. Então, eu conhecia muito da rotina de uma pessoa deficiente, sabe? Mas eu vou te falar que, apesar de conviver com ele durante muitos e muitos anos, eu nunca imaginei na minha vida metade dos desafios que uma pessoa paraplégica passa. Não Uhum. tem como imaginar. Eu falo que, por mais que as pessoas convivam comigo hoje, mesmo dentro da minha família, só vai saber o que realmente uma pessoa passa passando por aquilo. Não tem como, mesmo eu convivendo com ele, não tinha como eu imaginar todas as dificuldades que ele passou, sabe? É impossível, é impossível. Nunca que eu ia imaginar que eu fosse enfrentar uma situação dessa e nunca, até hoje, eu ainda passo por algumas situações, assim, às vezes eu sou pega de surpresa em algumas coisas que eu ainda não aprendi a lidar. Então eu vou aprender ali Uhum. naquele momento que aconteceu, sabe? Não tem como esse contexto vir na nossa mente, assim, a gente imaginar que tivesse algo que a gente pudesse fazer para diminuir as dificuldades da pessoa, não. Eu perguntei porque existem coisas, existem casos, né, na nossa vida que a gente só vai realmente entender o que está acontecendo se a gente passar por isso, porque hoje a gente vive uma época em que as pessoas realmente são insensíveis quanto a algumas coisas, não tem nenhuma empatia com alguns casos, com algumas pessoas, e a gente se vê, né, uma hora ou outra convivendo com isso, ou até mesmo passando por isso. Então eu acredito que a mente muda completamente, né? A nossa cabeça passa a ser outra, a gente passa a enxergar isso de uma maneira diferente, uma maneira que a gente não via antes, a gente passa a ver, né? Por isso que eu perguntei isso. Então, realmente, eu até falo assim que hoje, estando nessa situação, eu via o quanto que às vezes eu era insensível, talvez num comentário, porque hoje eu entendo que não há recurso na medicina que possa melhorar a minha lesão, sabe? Que eu possa melhorar o meu Uhum. quadro, posso melhorar a minha qualidade de vida, não tem nada a ver com a lesão que eu tenho na coluna. E às vezes era uma sobrecarga sobre o meu tio, porque nossa família sempre cobrou muito ele. A gente achava que ele não fazia fisioterapia mais, que ele tinha desistido de voltar a andar. Hoje eu entendo que não tem fisioterapia que faça isso acontecer, né? Senão não tinha paraplégico no mundo, porque hoje eu entendo que Uhum. ninguém existe de querer voltar a andar. Nunca isso passou pela cabeça de nenhum paraplégico. Então, assim, muitas vezes eu falo isso hoje, a gente tem que medir muito o comentário que a gente faz com a pessoa. Porque eu sou muito cobrada a respeito da fisioterapia, porque eu não faço mais. Hoje eu faço atividade física comum, eu faço natação, eu fazia academia. Então, assim, hoje eu faço isso e tento levar minha vida mais normal possível. Mas eu sou muito cobrada porque me cerca pelo fato de eu não fazer fisioterapia. Eles acreditam que se eu fizer fisioterapia eu vou voltar a andar. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Mas eu percebi que era uma falha minha também, porque quando eu andava, eu eu pensava que as pessoas tinham que fazer fisioterapia para voltar a andar.